coração da mãe é onde eu quero estar. No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar. É onde eu quero estar. No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar. É onde eu quero estar. É essa mãe que repete o tempo todo para mim e para você o único mandamento que ela deixou para nós: façam tudo o que meu filho lhes disser. Queridos concelebrantes, ministros aqui presentes, eu costumo sempre recordar a leitura que foi feita, porque facilmente a gente escuta e some da memória da gente, né? Vocês viram, a primeira leitura vem da primeira carta de São Paulo a um discípulo dele chamado Timóteo. Creio que era um jovem convertido, e Timóteo depois passou a presidir uma comunidade. É interessante essa leitura porque conta para nós como nasceram os ministérios na igreja, ministério de bispo, de padre, de diácono, né? Como é que nasceu tudo isso lá no início do cristianismo. E é importante perceber que naquele tempo não era importante ser celibatário, não poder se casar, não é mesmo? Ele só pedia assim ao bispo, o padre, tenha só uma mulher, não tenha de dúzia não, uma só basta, né? E o diácono também. Nós no Ocidente mantivemos, graças a Deus, recuperamos a figura do diácono casado. Depois, com o correr dos séculos, foram exigir também dos padres, dos bispos, que fossem pessoas que não fossem casadas. Mas é só para vocês verem como começou tudo isso. E o interessante é que naquele tempo era o povo que elegia quem ia ser o seu padre, o seu diácono, o seu bispo, o povo que dava um jeito de eleger e buscar alguém que prestasse, principalmente de São Paulo, que desse um bom exemplo de família cristã para a comunidade, né? Naquele tempo foi assim, mas é bom a gente saber, porque vai que de repente queira fazer de novo que o homem casado possa ser sacerdote. Não é novidade, já desde o São Pedro, que era casado, foi o primeiro Papa, não é mesmo? A tradição é essa, e é uma tradição que permanece nos católicos do rito oriental. Só nós do rito latino que temos essa norma, né? No rito oriental vocês vão encontrar padres católicos casados com família, né? É só para a gente lembrar como as tradições vão se criando na igreja. Não são revelação divina, né? São normas que foram surgindo para a vida da igreja. Agora, importante é o Santo Evangelho. Santo Evangelho, está Jesus com aquele povo que vai seguindo, né? Ele vai entrando numa cidade chamada Naim, né? Com todo aquele povo, com seus discípulos, e de repente ali na porta encontra com um enterro que está passando. Um jovem morre, filho de uma viúva. Bem que Jesus podia passar de lado, não é mesmo? Não é meu conhecido, não conheço esse povo aqui. Podia muito bem, como a gente faz, deixa o enterro passar, a gente dá educadamente espaço, passa, vai embora. Mas não, aí vocês veem quem é Jesus. Ele olha para a mãe, ele vê as lágrimas da mãe, ele percebe a dor que está no coração daquela mulher. Talvez os outros discípulos não tenham percebido nada, mas Jesus percebe essa sensibilidade, essa delicadeza de olhar para cada ser humano e ver como é que está o seu coração. Mais ainda, vocês imaginando que naquele tempo era o único filho da viúva, talvez fosse o único arrimo que ela tinha para viver, porque não havia pensão depois que o marido morresse, não. Ela iria passar dificuldade. E aí Jesus chega bem pertinho dela, deve ter tocado na mulher para dizer: não chore, não chore. Nessa ternura, nessa sensibilidade de Jesus, ele vai lá onde estão carregando já num caixão o morto, o jovem morto, né? E fala para o jovem moço: levante-se, volte à vida.
O moço senta-se, levanta e Jesus o devolve à sua mãe. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Isso é importante guardar no coração, aquilo que Jesus faz, essa atitude dele, essa capacidade de não só perceber, não só essa sensibilidade, porque a gente vive numa triste sociedade de indiferença. Você que se lasca, eu não tenho nada a ver com você. Não. Aquela mulher era desconhecida dele, mas ele vai, consola e lhe devolve o filho. Ao mesmo tempo em que Jesus, ao fazer esse gesto, ao ressuscitar esse moço, causa um espanto em todo mundo fica admirado, tem gente que ficou até com medo, mas perceberam, um verdadeiro profeta do meio de nós, um profeta que não apenas prega bonito, não apenas, digamos assim, traz para nós uma mensagem de esperança, de amor, de mudança, mas alguém que fala e faz, e assim percebe que no meio deles tem alguém diferente. Mais ainda se nós pensamos que quando Jesus ressuscita esse jovem, não foi apenas para aquele povo, foi para nós. Quando Ele nos dá a certeza de que Ele é capaz de vencer a morte. Nós, com toda a ciência, com toda a medicina, ainda não conseguimos vencer a morte. Jesus é capaz. E é essa a mensagem que Jesus vai trazendo para todos nós, porque queiramos ou não, quando morre uma pessoa querida, sempre dói no coração da gente. Uma criança, um jovem, muitas vezes deixa a família inconsolável, mas ainda, às vezes a gente tem a tendência de querer cobrar de Deus. Por que morreu essa criança? Por que aqueles pobres crianças estão sendo assassinadas, morrendo de fome na faixa de Gaza, bombardeadas, jovens morrendo aos montes? A gente pensa em cobrar de Deus aquilo que brota da nossa natureza, mas brota da maldade de muito ser humano. No entanto, é importante perceber, onde está Jesus, está a esperança da vida. Eu vim para que todos tenham vida, todos vocês, e tenham vida em abundância. E esses sinais Jesus foi deixando para nós, antes que Ele próprio ressuscitasse. Ele ressuscita Lázaro, Ele ressuscita esse jovem de Naim, não é mesmo? Dizendo, eu sou capaz de vencer a morte, porque Ele veio de Deus até nós, para nos fazer vencer todas essas limitações que temos em nós, de tal modo que a morte nunca pode ser para nós causa de desespero, menos ainda de revolta, ou de cobrança a Deus. A morte tem que ser uma passagem, mas nenhum de nós tem direito sobre a própria vida, nem sobre a vida do próximo. E aí a importância de quanto mais eu desejo a vida eterna, mais eu me comprometo com a minha vida e com a vida do meu próximo, mais eu me conecto. Se a gente sente que uma pessoa querida da família morre, parece que tira um pedacinho da gente, não é só da família, é do mundo todo. Aquelas crianças que estão morrendo, essas pessoas que são assassinadas na violência, tudo isso está roubando a vida do ser humano, a vida da humanidade. E a gente sabe que está conectada, Deus conectou a vida com o mundo todo, gente. Você está respirando, não houvesse ar e você não estaria vivo, não houvesse o alimento e você não estaria vivo. A gente está conectado com a vida das plantas, dos animais, com a vida de tudo. Então, quanto mais eu cuido da vida, mais eu mereço a vida eterna, e mais eu tenho essa garantia de Deus, e mais esse Jesus virá nos consolar nos momentos em que a gente tem uma perda, tem de dor, de saudade. Aí está Jesus para nos ajudar. Quem crê em mim,
não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Guarde isso no seu coração, mas guarde principalmente esse compromisso profundo com a vida. E eu peço sempre, nunca se alegre com a morte violenta de ninguém. Bem que mereceu. Não faça isso, por amor de Deus. Reze, ore pelo descanso de qualquer ser humano que morre, e tenha esse compromisso com aquilo que Jesus veio fazer. Eu quero que você viva, eu quero que você tenha vida, e eu vou ressuscitar você. Ele venceu a morte, Ele superou tudo isso, e Ele vai nos dar o direito à vida eterna. E para nos dar uma garantia, está aí esse exemplo maravilhoso. Quando você celebra aquela pequenina imagem de Maria de Nazaré com o título de Nossa Senhora Aparecida, você está celebrando uma mulher simplesmente humana, igualzinha a cada um de nós. Ela não tem nada de divino que veio de Deus, mas que se abriu totalmente para a graça do seu Filho, para o Espírito Santo. Ela não criou nenhuma objeção, e Deus fez com que essa mulher ressuscitasse. A glória de Maria, Nossa Senhora da Glória, ela é assim o exemplo, o modelo que Deus deu para nós, daquilo que Ele gostaria que a gente participasse. E Maria Santíssima, não sendo egoísta, não sendo dizer isso aqui é privilégio só meu, ela se multiplica pelo mundo afora, com todos os títulos e nomes possíveis, para ser a nossa mãe. E só pode ser chamada de mãe quem é capaz de gerar vida. A vida da graça, o desejo da vida eterna, ela está intercedendo o tempo todo. Aquilo que o Pai fez comigo, eu quero que aconteça também para você. Deus vai dar, já deu. O único risco que nós corremos é de colocar objeção a Deus, colocar trava, negar. Como acontece às vezes dentro de casa, que um filho não quer saber mais de pai e mãe, não quer saber de nada. Às vezes acontece, a gente faz isso com Deus, que quer dar tudo, e a gente muitas vezes prefere o pecado, o vício, a desgraça, a infidelidade, a mentira, a violência. Aí a gente sai da estrada do reino do céu. Então peça a Nossa Senhora, viu? Vida, mãe, me dê vida, me dê o gosto de viver, e me faça um peregrino da esperança de vida dentro da minha casa, lá onde eu trabalho, onde quer que eu esteja. Eu quero ser alguém que ajuda o outro a viver, e quando eu percebo que o outro não está respirando bem, eu vou lá oferecer um pouco do meu oxigênio, para que a pessoa erga a cabeça, caminhe em frente e se torne também peregrino da vida. A nossa fé é bonita demais, quando a gente é fiel, quando a gente não apenas vem até Aparecida, mas lá na minha família, na minha comunidade, eu sou sempre um ponto, uma referência de esperança para as pessoas. Faça isso e você estará imitando essa querida mãe Aparecida, que há tantos séculos acompanha o nosso povo. Ela nos fará um dia ressuscitar para a vida eterna. E Jesus, que ressuscitou aquele jovem, pode ter certeza que Ele estará ao seu lado, acompanhando você, no momento que chegar também a hora da nossa partida, com toda a confiança e com toda a esperança do coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria.